Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua família, aonde você estiver nesse momento agora. Está começando o Café com Noronha, o Café com Noronha sempre está trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, uma palavra de conhecimento. Hoje é uma palavra dentro da Bíblia Sagrada, uma doutrina bíblica, né? Fundamental no meio cristão, né, no contexto cristão, e você deve ter feito já essa pergunta para você, né, por que que existe, né, a pergunta minha aqui é por que existe o pecado e o mal no mundo? Minha pergunta. Mas nós como ser humanos que estamos vivenciando na nossa vida, família, em todos os lugares, sociedade, todos os lugares, a gente busca a resposta, né, porque tanta coisa ruim acontece, né, tanta desgraça, calamidade, né, terremoto do lado, morte, guerra, peste, pandemia, tanto mal, ser humano mal por natureza, né, vamos aprender inclusive isso aqui. Então a gente precisa de resposta e Deus é como consolador maravilhoso, Deus que tem a responsabilidade com a sua criatura de nos instruir, ele ensina a gente dentro da sua palavra, né? A Bíblia fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de tudo o vosso coração. O problema do ser humano busca Deus, né? Infelizmente, eu falo como pesquisador da área religiosa, filosófica, científica. O ser humano busca tudo, né? Busca bebida, busca cigarro, busca droga, busca sexo ilícito, busca um monte de coisa. O ser humano está em busca de tudo, né? Só não quer saber de Deus, não quer saber porque em Deus ele sabe que Deus, como é o criador, sustentador e o projetista da vida e da vida como ele quer que seja feita, ele quer que a gente pratique a sua palavra. E a palavra de Deus implica em mudança. A gente precisa mudar, a gente precisa mudar. Nós somos mal por naturezas. Nós temos dentro de nós a natureza pecaminosa, né? Vamos compreender aqui. Então, o café de hoje, o papinho com Noronha no café de hoje, uma palavra de dedicação e é uma doutrina bíblica. Vamos começar então? Vamos lá? O texto que eu vou usar é Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, a raça começou no casal, e esse homem, né, que representava a raça, né, né, a partir desse casal, estamos aí em 7 bilhões. Então, Deus fez ele com liberdade de escolha entre obedecer e desobedecer. E ele optou em desobedecer. E a consequência da desobediência acarreta uma consequência. Toda ação tem uma reação, ou reação boa ou reação ruim, né? Deus falou para o povo de Israel: eis que coloco diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. Então, o ser humano tem essa escolha. Ele pode escolher dentro desse contexto, inserido nesse planeta, né? O ser humano não pode voar, fazer um monte de coisa, mas dentro desse planeta aqui, no mundo que nós estamos inseridos, o ser humano tem as suas escolhas, como eu falei quase agora. As pessoas elas preferem ter uma vida desregrada, não está nem aí com a sua vida moral, né? Vivendo uma vida sem sentido, esquecendo de um Criador, que nós vamos um dia comparecer perante esse Criador, que nos deu o direito de vida, né? Nos promoveu aqui nesse mundo. E o ser humano, ele prefere tudo, ele escolhe tudo, menos se relacionar com Deus. Por que existe o pecado e o mal no mundo? Você já fez essa pergunta, meu amigo e minha amiga. O apóstolo Paulo nos ensina que o início do pecado e do mal no mundo está na liberdade que o ser humano possui, visto que Deus criou os homens com a capacidade de escolha. Já desde o princípio, o homem tinha a opção de desobedecer a Deus. Quando Adão decidiu desobedecer a Deus, o resultado da sua escolha também atingiu os seus descendentes. A escolha de Adão afetou a todos os homens, e é por essa razão que todos são pecadores. Isto quer dizer que cada ser humano é pecador por natureza. Todos possuem uma natureza pecaminosa, que se rebela contra a vontade de Deus. Não é difícil perceber a natureza pecaminosa do ser humano, pois o homem já desde criança é capaz de praticar o mal, mesmo sem tê-lo aprendido. A obra de Cristo em favor do homem veio mudar esse quadro. Então, aqui o escritor, né, a pessoa que fez esse compêndio, esse resumo que eu estou lendo aqui é o Saião, é o teólogo Saião,
na Bíblia é Esperança. Estou na página 1025 da Bíblia é Esperança. A Bíblia Esperança, que é muito boa, é uma Bíblia de estudo. Eu estou tirando esse tema, esse assunto, porque existe o pecado e o mal no mundo. Então, o ser humano, Adão, quando decidiu desobedecer a Deus, o resultado da sua escolha também atingiu os seus descendentes, aquelas pessoas que iam, né? Como é que é o nosso caso aqui, né? A escolha de Adão afetou a todos os homens, e é por essa razão que todos são pecadores. Isto quer dizer que cada ser humano é pecador por natureza. Todos possuem uma natureza pecaminosa, que se rebela contra a vontade de Deus. Não é difícil perceber a natureza pecaminosa do ser humano, pois o homem, já desde criança, é capaz de praticar o mal, mesmo sem tê-lo aprendido. A obra de Cristo na cruz do Calvário, se entregando pela minha vida e pela sua vida, ela é capaz de reverter esse quadro. Tem uma pergunta aqui que diz assim: você nunca foi surpreendido por um sentimento mal maior do que você imaginava possuir? Uma pergunta: de onde veio isso? De onde veio, né? A gente fala assim: porque eu já sou cristão, do caminho a Deus, estou no caminho de santificação, estou na igreja, a minha família servindo a Deus. Meu Deus, cada pensamento que passa é porque nós temos a natureza pecaminosa. O cristão, ele consegue vencer com a ajuda de Deus, com a ajuda da obra de Jesus, que foi falado aqui, e com a guia do Espírito Santo, senão a gente não consegue também. As pessoas estão ali, vivendo o mundo, né, de uma maneira, igual eu falei, o teísmo ensina que Deus, ele é a fonte dos valores morais. Já o naturalismo, o homem natural, ele acredita que o ser humano é capaz de construir os seus valores. Aí a minha pergunta como pregador evangélico, como pesquisador: que valores são esses que nós olhamos numa sociedade desenfreada? Olha quanta as pessoas se matando, tirando a vida. Né? Outro dia que estava na pandemia, aí eu passei num lugar, a pessoa vendendo droga, foi comprar lá com a máscara. Mas a máscara proteger do quê? Se a pessoa está cheirando, fumando, usando um monte de coisa que é capaz de destruir o seu corpo, a sua vida, para que usar máscara? A minha pergunta, você vê que é paradoxal, não tem explicação, não tem. Né? O homem vem de pegar o caminho que obedece o Criador, que sabe o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, os pensamentos de Deus a respeito de nós são pensamentos de bem. Aí o que o ser humano quer? Beber, fumar, ter uma vida desregrada, comprar e não pagar, fazer tanta coisa que só desagrada a Deus. Aí a Bíblia fala que Deus, ele não quer sacrifício. Nós vemos, olhamos para as igrejas, sistema religioso, pedindo para as pessoas fazer tanta, né? Faz campanha, faz isso, faz aquilo, faz sacrifício, mas Deus quer obediência, sempre quis. Desde o começo da história, essa história linear que a gente conhece, escrito na palavra de Deus, com criação, queda e redenção, Deus sempre quis obediência. É tão gostoso ser obediente a Deus, é tão maravilhoso. Não porque Deus vai me dar alguma coisa, não. Porque eu só vou estar fazendo bem para mim mesmo. Porque Deus projetou o ser humano, fez o ser humano a sua imagem e semelhança e nos colocou aqui, nesse planeta, santuário, para a gente ser feliz, para a gente ter uma comunhão com Ele, saber que Ele é o Criador, que nós dependemos totalmente dele, porque se não tem oxigênio, se não tem ar, se não tem água, se não tem alimentação, o que seria do ser humano? Então o ser humano, ele está desenfreado, né? Como o apóstolo Paulo falou aqui, né? A natureza pecaminosa. A Bíblia fala em Romanos 3:23, não adianta se você ficar olhando para mim, eu estou falando, faço tudo o que é possível para agradar a Deus, estar na presença de Deus, mas eu sou falho, eu sou pecador. Eu tenho que reconhecer diante de Deus que eu preciso de Deus. O que eu preciso? Estar mais na presença de Deus. Buscar mais a vontade de Deus, acreditar em sua palavra, confessar sua palavra e praticar. Isso tem que virar uma cultura, isso tem que virar um modelo de mundo, uma vida. Não uma vida supérflua, uma vida fragmentada, igual a gente vê o contexto religioso, né? O contexto que eu falo, a igreja, né? As pessoas. É tão fácil ser religioso. A gente tem que ser cristão. A gente tem que ser praticante da palavra de Deus. Pautar a nossa índole, a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos pensamentos na vontade de Deus, na palavra de Deus. Por que existe o pecado e o mal no mundo? Porque o homem resolveu desobedecer a Deus. Não quer obedecer, não quer. O homem faz tudo, menos obedecer a Deus. Então, não é fácil. Aqui no final ele fala assim que a obra de Cristo em favor do homem veio mudar esse quadro.
Então, lá em Lucas, no capítulo 19, quando a gente lê a história de Zaqueu, que Jesus entrou na casa de Zaqueu, né? Entrou para salvar, para transformar aquele homem que era pecador, era corrupto, era ladrão, né? Era um cobrador de imposto, né? Como que fala aí na sociedade? É um fiscal. Então, isso só que era totalmente corrupto. Mas a gente vê de imediato o arrependimento, a metanoia na vida de Zaqueu, né? Que ele fala para Jesus que se eu tenho roubado e tirado, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, a gente vê ali, nessa história que é muito linda na Bíblia, eu recomendo você. Eu estou falando aqui agora, eu não estava na minha prédica eu falar isso, mas é uma realidade. Zaqueu é um exemplo de uma pessoa arrependida, de metanoia e mudança, de fruto ruim para fruto bom. Então ele era ladrão, ele era corrupto, ele fazia um monte de coisa, mas houve arrependimento. Então Jesus mudou o quadro da vida de Zaqueu. Está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Jesus veio buscar e salvar aquilo que havia perdido, aquilo que Adão e Eva perdeu na presença de Deus, na comunhão com Deus. Por que existe o pecado e o mal no mundo? Porque o homem desobedeceu a Deus e o homem continua desobedecendo nessa trilha, nesse caminho, nessa efeito dominó que pegou a raça, mas Jesus veio para mudar esse quadro. Jesus pode mudar o quadro de qualquer pessoa. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo. Ontem eu estava aqui no Flow, né? O Marcos Weber estava lá. Até o Flow, que não é crente, falou: eu conheço esse versículo. Todo mundo conhece João 3,16, como vários textos da Bíblia, o Salmo 23, Salmo 91, Gênesis, capítulo 1. Mas então, Deus amou, Deus ama incondicionalmente. Quando fala ama, é porque Ele quer que o homem se arrependa e volte, tenha uma metanoia e se apresente a Deus para obedecer a Deus. Deus quer obediência. É tão bom a gente lidar com pessoa obediente. Eu sou pai e tenho 2 filhos, né? Quem é pai sabe muito bem o que eu estou falando. Então, é muito bom a gente estar em comunhão com Deus, num caminho de obediência, sendo transformado e liberto pelo poder que há no Evangelho do nome de Jesus, da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, eu sempre nas minhas prédicas, eu cito esses textos. São textos de ensino, são textos claros que a gente compreende. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo falou que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, que tudo, né? Não muda do dia para a noite, mas é um caminho progressivo de santificação, de obediência, estar na presença de Deus, mudando, vencendo essa natureza, porque agora não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E eu preciso deixar Cristo, a sua palavra, o Evangelho, estar reinando dentro de mim, da minha vontade, dos meus desejos, por mais que eu tenha os meus desejos. E o ser humano tem, porque o ser humano está aí, com a natureza pecaminosa, né? Mas nós temos Cristo agora como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então é isso. Por que existe o pecado e o mal no mundo? Porque um homem que foi feito por Deus resolveu, diante daquilo que o Criador tinha colocado, né? As hipóteses, né? Colocou ele diante de várias árvores para ele se alimentar. Falou, pode comer, beber e se alimentar aqui. Mas naquela árvore X você não toca, porque no dia que tocar, você vai morrer. E o que aconteceu? O homem experimentou a morte e essa morte passou a todos. Por isso, né? Aí por que morrem as pessoas? Por causa disso. Porque o Criador nos fez para viver, para ter vida. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o homem prefere desobedecer. E a Bíblia fala em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte física, né? Nós vamos experimentar, todos vão, e a morte eterna. A morte eterna é a separação eterna de Deus. Então, quando você está vivo, você está escutando muito bem o que eu estou falando audível aí, compreendendo. Então, arrependa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mude o quadro da sua vida. Deus tem esse poder. Você está no caminho de derrota, no caminho de pecado, no caminho de iniquidade, no caminho de vida frustrada, decepcionada, levando você para o abismo. Né? A gente olha para a sociedade e vê as pessoas da maneira que estão, meu Deus do céu, o ser humano precisa de Deus. Muita gente sabe e não quer, gosta do pecado, gosta de desobedecer à vontade de Deus. Então nós precisamos entender. E Deus está falando com você, está dando essa explicação através da minha vida, da palavra aqui. Por que existe o pecado e o mal no mundo? Por quê? E vai continuar a existir, porque o ser humano está desobedecendo a Deus, não quer saber, se entrega a todo tipo de vida, de promiscuidade, de vaidade, de tantas coisas, e não quer saber da vontade de Deus, a vontade de Deus que é agradável. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, é perfeita e agradável a vontade de Deus
Deus deseja o bem, Deus quer abençoar, Deus quer salvar, Deus quer perdoar os nossos pecados, Deus quer nos dar a vida eterna. Mas Ele deu uma vida para você e essa vida sua, você é livre para escolher. Foi o que aconteceu com o casal. Eles escolheram. Eles decidiram no seu coração desobedecer a Deus. E olha o que acarretou. Então, as nossas ações, nós estamos tomando ações todo dia, fazendo escolhas. Então, elas têm consequências. As consequências boas de uma obediência com as consequências ruins de uma desobediência para com Deus, para com a sua palavra. E era essa palavra que eu tinha no café de hoje, meu amigo e amiga. Eu estou muito contente com essa cabeça aqui que a Simone me deu. Já é o segundo vídeo que eu gravo com ela, escrito família, projeto de Deus, plano de Deus, sociedade. Eu quero destruir a família célula máter, que produz cidadão para a sociedade. Que absurdo, que paradoxo aí, o marxismo cultural e tantas essas outras filosofias de vida, né? Pensamento, modelos de mundo. Por quê? Porque o homem quer construir valor. O homem sem Deus não construi valor nenhum. O homem sem Deus, ele está no caminho de derrota, de pecado. E foi o que aconteceu com Adão e Eva aqui. Entraram no caminho de derrota e de pecado porque desobedeceram a Deus. E assim sucessivamente. Obedece a Deus, as suas bênçãos, a salvação, o batismo com o Espírito Santo, as promessas de Deus vêm sobre a sua vida. Desobedece a Deus, o salário do pecado é a morte. Morte física e morte eterna. Era essa a palavra que eu tinha hoje dia. Que Deus abençoe grandemente você, meu amigo, minha amiga. Acompanhe o Jefferson Noronha nas redes sociais, vai no meu canal lá. E eu tenho colocado esse objetivo, esse projeto de vida, de estar nas redes sociais na quarta e no domingo trazendo uma palavra de edificação, contando as minhas experiências, falando o quanto Deus tem sido bom, né? Me curou, me libertou, me deu paz interior, me capacitou a vencer as crises, a adversidade. Sem Deus não dá. Sem Jesus não dá. A música, né, da cantora lá. Sem Jesus não dá. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga das redes sociais.